Bom, vamos falar sobre aquilo que ele deveria ser e que ele não é. Presencialidade. Então, vamos primeiro tratar dos critérios conceituais. O conceito de presencialidade, o conceito de educação presencial, ele só cabe se for 100% presencial. E na prática está permitido para o setor privado, porque no setor público, salvo raríssimas exceções, na prática a oferta sempre é presencial. Por isso que o setor público também tem mais qualidade. Então as universidades públicas elas gozam de maior prestígio. De fato, ofertam melhor qualidade porque elas são 100% presenciais. Então veja, o critério de presencialidade deveria ser 100% presencial. Hoje é permitido 30% de tarefas e de atividades curriculares feitas à distância. Então, não na prática, a presencialidade no Brasil está reduzida a 70%, que é um absurdo. O conceito de semipresencial é uma forma de conciliar coisas que são irreconciliáveis. A semipresencialidade, na prática, constitui a nova norma de oferta dos cursos de educação superior, que vão ser 100%, aliás, vão ser 50% presenciais, 50% à distância. E a educação à distância, há uma impressão de que houve uma negociação. Então, 80% do curso vai ser completamente à distância e 20% vai ser em atividades síncronas, ou seja, acontecendo ao mesmo tempo, como nossa conversa aqui. Então, as aulas ocorreriam, de certo modo, assim como nós estamos fazendo aqui, ou serão presenciais com atividades em polos ou na sede da instituição que oferta o curso. Na prática, vão ocorrer polos, e os polos são de uma infinidade de possibilidades que, em geral, não prezam pela qualidade. Então, esse é um outro problema do decreto. Então, esses conceitos são fundamentais. Naquilo que o decreto determina que tem que ser 100% presencial nos cursos da área de saúde, especialmente medicina, enfermagem, psicologia. Por exemplo, no curso de direito, eu não consigo compreender porque a mesma regra não se estende às licenciaturas. Para as licenciaturas, há uma obrigatoriedade mais avançada de presencialidade, mas ela é muito frágil porque nós não temos, na prática, o ensino presencial. Então, essa forma de conciliar em 70% de curso presencial, 30% de curso à distância. E no caso das licenciaturas, é menos do que isso. Então, eu não consigo compreender isso porque eu, como formador de professores, concretamente, Anderson, é impossível você ensinar uma pessoa a ser professora se ela não tiver contato com o professor. É a mesma coisa que você querer ensinar arte marcial à distância. Não existe. Você não consegue ensinar à distância como se aplica um golpe, não tem como. Então, é uma situação que, de fato, demonstra uma despreocupação, eu até diria, uma irresponsabilidade de setores do Ministério da Educação com a formação de professores. Isso é comprovado pelas normas que são editadas, inclusive agora a BNC Formação de Professores, que é uma política completamente equivocada, que tem sido pressionadas as universidades públicas, inclusive, a implementá-las, e por autonomia universitária não tem implementado, estão corretas em não implementar. Então, a gestão Camilo Santana ela é temerária em relação à formação de professores. No mais, o decreto ele não cria mecanismos de controle social que sejam suficientes para o enfrentamento das questões públicas mais relevantes. Por quê? Porque o setor privado da educação superior ele vai ser só um caça-níquel e um certificador de diplomas de cursos que os alunos não aprendem, e essa vai ser a tradição, se tudo continuar do jeito que está. Então, na prática, a falta de uma regulação mais clara e de mecanismos de controle social mais claros vão resultar concretamente numa perda incalculável de gerações brasileiras. E é disso que se trata, Anderson. O Brasil é um dos países que mais envelhecem no mundo. Os países com maior mudança etária hoje do mundo. E o Brasil é um país com mudança etária bastante acentuada e que não compreende que a população envelhece, que hoje parte significativa da população brasileira está exatamente na faixa de cursar, né, de ter que acessar a educação superior, sem contar os déficits da educação básica, o fato de que a gente forma poucas pessoas no ensino médio perante a necessidade, etc. Ou seja, a gente está desperdiçando gerações fingindo que está lecionando
na educação superior, mas os alunos não vão fingir que estão aprendendo, eles de fato não estão aprendendo. E aí as pessoas se surpreendem quando, por exemplo, sai o resultado do Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, que é produzido na prática pela ação educativa, tem parceiros, mas quem exerce esse trabalho é a ação educativa. Quando sai o INAF, as pessoas se surpreendem e falam: nossa, o Brasil tem pessoas em situação de analfabetismo funcional na universidade. Tem por quê? Porque as universidades deixam que isso ocorra, as universidades privadas. Esse é o ponto. Isso não acontece nas públicas, você pode ter certeza. Porque os próprios critérios do vestibular não permitem que via Enem ou outros vestibulares, como no meu caso, na USP e FUVEST, não permitem que os alunos passem em qualquer curso se tiverem situação de analfabetismo funcional. Não vou mentir. Tenho, nas minhas turmas, alunos com problema de leitura, etc., mas não se trata de analfabetismo funcional. São questões particulares, muitas vezes relacionadas a uma necessidade específica do aluno, ou a uma deficiência, ou altas habilidades, enfim. Essas questões acabam ocorrendo e a gente enfrenta de forma pedagógica. Então, na prática, se você quiser uma síntese, a nova política de educação à distância, ela parece ser uma conquista, mas é mais uma conciliação daquele tipo que a gente deveria evitar, porque o governo teria poder efetivo de pressionar. Por que ele não exerce, melhor dizendo, esse poder? Porque tem setores do Ministério da Educação que, na prática, atendem aos interesses do setor privado da educação superior, como ocorreu com o Mercadante quando foi ministro da Educação. E hoje, como presidente do BNDES, é sempre bom lembrar que o Mercadante tem incentivado a privatização de escolas e é um dos financiadores de políticas equivalentes da própria política do governador Tarcísio de Freitas. Então, essas contradições, se a gente não apontar essas contradições do governo, a gente não tem dimensão. E ontem eu estava mais otimista com o decreto do que hoje, porque aí eu pude ler com calma e percebi que ele tem muitos problemas.